Olá a todos! Antes de mergulharmos na história de hoje, peço um pequeno favor. Se gostam de histórias emocionantes como esta, dediquem um momento para subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas novidades. É rápido, gratuito e o vosso apoio ajuda-nos a criar mais histórias inesquecíveis e tocantes. Adoraríamos também saber de onde nos estão a ver. Deixem a vossa cidade ou país nos comentários e digam olá. Agradecemos imenso o vosso apoio. Agora, voltemos à nossa história. A noite chuvosa e a secretária desabrigada. Naquela noite chuvosa de Lisboa, a cidade parecia um borrão de luzes e asfalto molhado. Passava das 11h48 quando saí do edifício Moraes, após uma reunião que se arrastara por horas. O meu motorista, o Pedro, esperava, guarda-chuva em punho, junto à porta aberta do carro. Normalmente, teria entrado sem olhar para os lados. Era assim que me movia pela cidade. As portas abriam-se, as pessoas afastavam-se, os problemas desapareciam antes de chegarem a mim. Mas de repente, via, debaixo de um estreito toldo, do outro lado da rua, uma figura encolhida contra a parede de pedra, com os joelhos abraçados e uma pequena mala ao lado. Um casaco bege chamou-me a atenção. "Senhor Moraes?" perguntou o Pedro hesitante. Ignorei-o e atravessei a rua. Os meus sapatos chapinhavam nas poças de água gelada. A chuva fria caía sobre os ombros do meu casaco. Ela não se mexeu. Então, um táxi que passava iluminou-lhe o rosto e o meu peito apertou-se. Era a Sofia Martins, a minha secretária. Durante 4 anos, a Sofia chegava ao meu escritório antes das 7h30 da manhã, com a minha agenda na memória e o meu café preto à espera. Nunca falhava a compromissos, nunca se queixava, nunca trazia a sua vida pessoal para dentro do meu mundo. E ali estava ela, adormecida à porta do meu prédio, como se o passeio fosse o único refúgio seguro que conseguira encontrar. "Sofia!" Agachei-me a uma distância prudente. "Sofia, acorda." Os seus olhos abriram-se instantaneamente, azuis, confusos, depois envergonhados. "Senhor Moraes!" Endireitou-se tão depressa que a mala tombou. "O que faz aqui?" Quase ri da absurdidade da pergunta. "Eu sou o dono do prédio, não sou?" Ela afastou o cabelo úmido da testa e levantou-se. "Claro." A sua voz profissional regressou imediatamente, como se a dignidade fosse um uniforme que ela pudesse vestir, mesmo encharcada pela chuva. Estava só à espera que o tempo melhorasse. Olhei para a rua. A chuva caía com uma fúria que abafava o barulho do trânsito. "Estás à espera há tempo suficiente para adormecer." "Estou bem." "Está a congelar." "Estou bem, senhor." O seu telemóvel acendeu-se na mão. Vi o ecrã antes de ela o virar. 17 chamadas perdidas. Sem nome, apenas o mesmo número repetido. Sofia guardou o telemóvel no bolso do casaco. "Vejo-o amanhã de manhã." Estendeu a mão para a mala. Foi aí que as peças começaram a encaixar. A mala, os olhos cansados, as chamadas. O facto de a minha secretária estar ali, perto da meia-noite, com tudo o que parecia possuir empacotado ao lado. "Onde está o seu carro?" perguntei. "Pego no metro. Depois o Pedro leva-a para casa." A sua mão apertou o cabo da mala. "Não será necessário." Não foi uma sugestão. Ela olhou para mim, olhou mesmo para mim. A maioria das pessoas baixava o olhar quando eu usava aquele tom. A Sofia não. "Com todo o respeito, Sr. Moraes, pode dar ordens dentro deste edifício. Aqui fora, o meu horário de trabalho acabou." Pela primeira vez, não tive uma resposta imediata. A chuva batia no toldo acima de nós. Estudei o seu rosto e notei algo que deveria ter visto semanas antes. O cansaço não estava apenas nas suas feições. Tinha se instalado. "Está bem", disse calmamente. "Então, não responda como minha funcionária. Responda como Sofia, para onde quer que o meu motorista a leve." A sua expressão mudou apenas ligeiramente, mas eu vi. A muralha rachou. Ela olhou para a rua, engoliu em seco e sussurrou. "Não há um endereço." Fiquei a olhar para ela. O que quer dizer com isso? Sofia fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, a mulher que organizava a minha vida parecia subitamente cansada de fingir que a dela não estava a desmoronar-se. "Quer dizer que já não tenho casa, Adrian."
Tinha negociado acordos que valiam mais do que a maioria das pessoas ganharia em 10 vidas. Mas 5 palavras da Sofia Martins deixaram-me em pé, sem fala, na chuva. Já não tenho casa. Ela pareceu arrepender-se de o ter dito imediatamente. Os seus ombros endireitaram-se, o seu queixo ergueu-se e a expressão cuidadosa que eu conhecia de 4 anos de briefings matinais regressou ao seu rosto. É temporário, disse ela. Tenho tudo sob controlo. Olhei para a mala ao lado dela. Claramente. Os seus olhos estreitaram-se. Não pedi a sua opinião. Isso quase me impressionou. Quase. O Pedro ainda esperava ao lado do carro, fingindo não nos ouvir. Peguei na mala da Sofia antes que ela pudesse impedir. O que está a fazer? Atirar-te da chuva. Sr. Moraes, Adrian. Ela olhou para mim. Só me chama Sr. Moraes quando quer lembrar-se de que eu assino o seu salário. Você assina o meu salário? Então considere isto um adiamento. Ela não sorriu. Eu também não. 10 minutos depois, ela sentava-se à minha frente no banco de trás do carro, com um cobertor seco que o Pedro guardava para emergências de inverno enrolado nos ombros. Recusou água engarrafada, recusou comida, recusou dizer onde tinha passado a noite anterior. Cada resposta era uma porta trancada. Um hotel? Sugeri. Não. Tenho um apartamento a 6 quarteirões daqui. Está vazio. Não, Sofia. Preciso de uma noite, Adrian, não de uma vida nova. A distinção irritou-me porque não a compreendi. No meu mundo, os problemas tinham números associados. Encontra o número, paga-o, resolve o problema. A Sofia estava a transformar uma equação simples em algo que eu não conseguia calcular. Acabei por pedir ao Pedro para nos levar a um apartamento corporativo mobilado na Rua Castilho. Sofia concordou apenas depois de eu prometer que seria por uma noite. Às 7h18 da manhã seguinte, o meu elevador privativo abriu-se no andar executivo. Sofia saiu, vestindo as mesmas roupas da noite anterior, agora secas e cuidadosamente passadas a ferro. O cabelo preso, uma chávena de café preto na mão. O meu café. Bom dia, disse ela, passando por mim. Verifiquei o meu relógio. Devias estar a descansar. São 8. O departamento jurídico precisa dos documentos da mercantil antes das 9. A sua chamada para o porto está confirmada para as 10h15. Colocou o café na minha secretária. Observei-a voltar para a sua, como se ter dormido à chuva, a 10 graus, tivesse sido um inconveniente na agenda. Então, comecei a notar coisas. A gaveta da secretária continha pacotes de aveia instantânea. O seu casaco era o mesmo que usava todos os dias há semanas. A pequena fotografia da sua mãe, que costumava estar ao lado do seu monitor, desaparecera, tal como a planta que mantinha perto da janela. Lembrei-me da Sofia a ficar até tarde às segundas, depois às terças, depois quase todas as noites. Ou chamara-lhe dedicação. De pé ali naquela manhã, percebi algo mais frio. A Sofia não ficava até tarde porque amava o seu trabalho. Ficava porque o escritório era quente. Às 8h12, ela entrou no meu gabinete com uma pasta. O seu horário revisto. Não a peguei. Há quanto tempo? Ela parou. Quanto tempo? O quê? Há quanto tempo vens aqui? Porque não tinhas para onde ir. Os seus dedos apertaram a pasta. Durante vários segundos, nenhum de nós falou. Depois, colocou-a cuidadosamente na minha secretária. A sua primeira reunião começa daqui a 18 minutos. Virou-se para a porta. Sofia. Ela parou sem olhar para trás. Hoje à noite, disse eu. Não vais dormir na rua. A sua resposta veio suavemente. Então ainda não entende qual é o problema. Sofia saiu do meu gabinete antes que eu pudesse responder, e pela primeira vez em anos, deixei alguém afastar-se de mim sem ter a última palavra. Ao meio-dia, já tinha decidido que a solução era óbvia. Deveria ter sido o meu primeiro aviso de que ia piorar tudo. Liguei ao Pedro e pedi-lhe para organizar um mês num hotel residencial privado na Avenida da Liberdade. Depois, contactei a contabilidade e autorizei um adiantamento salarial suficiente para cobrir depósitos, despesas de mudança e qualquer emergência que Sofia se recusasse a explicar. Adicionei um serviço de carro para que ela nunca mais tivesse de esperar sozinha pelo metro depois de escurecer. 3 problemas, 3 soluções resolvidas.
Às 12h47, Sofia entrou no meu gabinete e colocou um envelope branco na minha secretária. "O que é isto?" perguntei. Tudo o que organizou. Dentro estavam a confirmação do hotel, o cartão do serviço de carro e os papéis do adiantamento salarial. Nenhum deles fora usado. Por quê? Porque não os pedi. Dormiste na rua ontem à noite. Lembrou-me. Então, ajuda-me a entender por que estás a recusar um lugar seguro para ficar. Sofia inspirou lentamente. Porque estás a tentar resolver-me. As palavras atingiram mais forte do que deveriam. Estou a resolver um problema. Exatamente. Cruzou as mãos à frente, calma, profissional, irritantemente composta. Vês um problema, escreves um cheque, fazes uma chamada e todos dizem obrigado. Geralmente porque o problema desapareceu depois. Não sou uma das tuas aquisições, Adrian. O gabinete ficou muito silencioso. Para lá das janelas, Lisboa movia-se 40 andares abaixo. Milhares de pessoas reduzidas a formas minúsculas, entre edifícios, que eu provavelmente poderia comprar se quisesse. No entanto, a mulher que estava a 1,80 m da minha secretária parecia estar para além do meu alcance. "Entendes o quão facilmente posso resolver isto?" perguntei. Sofia olhou diretamente para mim. "É exatamente isso que me assusta." Recostei-me. "Por que é que a ajuda te assustaria?" "Porque a ajuda de um homem como tu nunca é pequena. Um homem como tu mexe numa peça e 20 outras mexem-se com ela. Fazes uma chamada e alguém perde um contrato. Fazes uma pergunta e um departamento inteiro começa a procurar uma resposta. Eu precisava de uma noite segura. Não te pedi para comprares a minha vida. Deveria ter ficado zangado. Em vez disso, senti algo desconhecido. Vergonha, talvez, ou reconhecimento. Passara anos a construir um mundo onde ninguém me podia dizer não. Sofia tinha feito isso 3 vezes antes do almoço. "Está bem", disse eu. "Sem hotel, sem adiantamento, sem carro." Os seus ombros relaxaram ligeiramente. "Obrigada, mas vais ficar com o apartamento esta noite." A sua expressão endureceu novamente. "Adrian, mais uma noite. Sem condições. Amanhã, decides o que acontece a seguir." Ela estudou-me por vários segundos. Uma noite. Virou-se para a porta, depois parou. "E não me investigues." Não disse nada. Sofia olhou para trás. "Eu a falar a sério. És remarkavelmente exigente para alguém que trabalha para mim. E tu és remarkably má a ouvir a palavra não." A porta fechou-se. Atrás dela, fiquei a olhar para ela por um longo momento antes de pegar no telemóvel. Disse a mim mesmo que não estava a investigar Sofia. Estava a garantir que ela estava segura. Havia uma diferença. Pelo menos era a mentira que escolhi. O meu chefe de segurança ligou-me 43 minutos depois. A sua voz mudara. "Sr. Moraes, encontramos o edifício onde a senhorita Martins vivia." Levantei-me e caminhei até as janelas. "Senhor, acho que deveria ver quem é o proprietário." O meu telemóvel vibrou com um ficheiro a entrar. Abriu. No topo do registro da propriedade estavam 3 palavras que reconheci imediatamente. Moraes Imobiliária S.A. Fiquei a olhar para o nome no meu telemóvel até as letras deixarem de parecer palavras. Moraes Imobiliária S.A. Meu. Não diretamente. Não da forma como eu era dono da secretária debaixo da minha mão ou da torre que me rodeava, mas através de 3 camadas de subsidiárias e uma divisão imobiliária que eu tinha aprovado anos antes. Sofia dissera-me que eu não compreendia o problema. Agora entendia por que ela me olhara daquela maneira. "Envia-me tudo", disse ao meu chefe de segurança. "Registros de compra, contratos de gestão, notificações aos inquilinos, aprovações internas, tudo." Em 20 minutos, documentos começaram a encher a minha caixa de entrada. O edifício era uma propriedade de 6 andares em tijolo na Brandoa, comprada 11 semanas antes, como parte de um pacote de requalificação. 72 apartamentos. Renovações. Aumento projetado no rendimento de aluguer após a conclusão. No papel, parecia limpo, lucrativo, ordinário. Então, encontrei Sofia Martins na lista de inquilinos. Apartamento 4C. 7 anos no mesmo endereço. Renda sempre paga a tempo.
sem queixas, sem violações. No entanto, o seu contrato de arrendamento terminara há 3 semanas. Liguei ao chefe da divisão imobiliária que aprovou a requalificação da Brandoa. Silêncio. Depois cliques de teclado. Esse projeto está sob o Martinho Keller. Conhecia o nome. Vice-presidente sênior. Fatos caros. Relatórios trimestrais perfeitos. O tipo de executivo que podia transformar vidas humanas em percentagens sem nunca usar a palavra pessoas. Quero o dossiê completo na minha mesa até às 5. Há algum problema? Estou a tentar determinar isso. Terminei a chamada antes que ele pudesse fazer outra pergunta. Às 5:30, a maior parte do andar executivo estava vazio. Sofia permaneceu na sua secretária. Claro que sim. Através da parede de vidro do meu gabinete, observei-a organizar a agenda de amanhã como se nada tivesse mudado. A sua pequena mala estava ao lado da sua cadeira. Eu odiava essa mala mais a cada vez que a via. Saí, carregando o dossiê da propriedade. Sofia notou-o imediatamente. O seu rosto ficou imóvel. Investigaste-me. Investiguei a minha própria empresa depois de te pedir especificamente para não o fazeres. Por que não me disseste? Ela olhou para os elevadores, certificando-se de que estávamos sozinhos. Dizer-te o quê? Que a Moraes Imobiliária S.A. comprou o teu edifício. O seu silêncio respondeu antes dela. Tu sabias? Sim. Há quanto tempo? Desde que o primeiro aviso chegou, e tu vinhas trabalhar todas as manhãs, sentavas-te a 6 metros do meu gabinete, gerias a minha agenda, marcavas reuniões para a mesma empresa que te estava a expulsar de casa, e nunca disseste uma palavra. Os seus olhos azuis afiaram-se. O que eu deveria ter dito? Bom dia, Adrian. O seu café está na secretária. A sua reunião das 9 está confirmada, e uma das suas empresas está a transformar o meu bairro numa oportunidade de investimento. Sente a acusação porque era merecida. Se soubesse, podia tê-lo impedido. Por mim, sim. Esse é o problema. Ela aproximou-se e bateu com um dedo no dossiê. Havia 72 apartamentos naquele edifício. Famílias, reformados, pessoas que tinham 2 empregos. Se eu entrasse no teu gabinete e dissesse que era a tua secretária, terias protegido todos eles ou apenas a mim? Abri a boca e parei. Sofia deu um aceno pequeno e cansado. Exatamente. Há mais nisto. A sua expressão mudou mal, mas o suficiente. Sofia, o que aconteceu naquele edifício? Pegou na mala. Tenho trabalho amanhã e tenho 72 inquilinos cujos nomes estão num dossiê que aprovei sem nunca ter visto as suas caras. Olhou para mim por um longo momento. Depois começou a vê-los. As portas do elevador abriram-se. Sofia entrou. Antes de se fecharem, acrescentou. E quando leres o resto desse dossiê, não procures o meu nome primeiro. Regressei ao meu gabinete e continuei a ler. Às 7h16, encontrei a primeira reclamação de realocação. Às 7h23, a segunda. Às 7h41, encontrei cópias de recibos de alojamento temporário pagos de uma conta pessoal. O mesmo nome aparecia em cada pagamento, Sofia Martins. Às 8h30 daquela noite, parei de ler o dossiê da propriedade como um homem de negócios e comecei a lê-lo como prova de tudo o que falhara em notar. Sofia gastara milhares de euros a mudar outras pessoas para alojamento temporário, enquanto seu próprio saldo bancário descia quase a zero. Encontrei pagamentos de consultoria jurídica a seguir, depois taxas de armazenamento, compras em supermercados. 2 bilhetes de autocarro comprados para um casal reformado cuja filha morava em Aveiro. Cada transação contava a mesma história. Sofia estivera silenciosamente a construir botes salva-vidas para todos, exceto para si mesma. Às 9h12, encontrei o documento que me fez levantar. Um aviso de realocação assinado pelo gabinete do Martinho Keller dava aos inquilinos 14 dias para desocuparem secções da propriedade para obras de emergência. 14 dias. A proposta original de requalificação no meu sistema permitia 90. Alguém alterara o cronograma após a aprovação. Liguei ao departamento jurídico. Quero todas as comunicações ligadas à propriedade da Brandoa preservadas esta noite. O meu conselheiro-geral hesitou. Tem a ver com o Martinho? Tem a ver com descobrir o que aconteceu
antes que alguém decida do que se trata. Terminei a chamada e olhei novamente para os pagamentos de Sofia. De repente, a sua recusa fez sentido. Ela não queria tratamento especial porque já tinha visto pessoas sem ligações não receberem nada. Na manhã seguinte, Sofia chegou às 7h26. Eu esperava ao lado da sua secretária. Ela parou ao ver o dossiê na minha mão. Leste-o, todo ele. Colocou a mala. Então sabes, sei que pagaste por quartos temporários para 6 agregados. Precisavam de um sítio para dormir. Assim como tu. Sofia olhou para as janelas. A luz da manhã começava a romper entre os edifícios, pálida e fria após a tempestade. A senhora Parker tem artrite e não consegue dormir sentada. Os filhos dos Ramírez tinham escola. A Melissa Turner está grávida. Eu consegui gerir uma noite. Uma noite tornou-se mais de uma noite. Eu consegui. Dormiste à porta do meu edifício. Os seus olhos voltaram para os meus, e eu sobrevivi. Baixei a voz. Porque gastaste tudo o que tinhas a ajudá-los. Porque eu tinha mais do que eles. Quase ri de incredulidade. Sofia, tu não tinhas onde morar. Eu tinha um trabalho, tinha poupanças, tinha pessoas que eventualmente ajudariam se eu pedisse. Ela fez uma pausa. Alguns deles não tinham ninguém. Essa resposta permaneceu entre nós. Simples, desconfortável, impossível de discutir. Podias ter vindo ter comigo. E o que é que tu farias? Impediria para todos. Não respondi rapidamente o suficiente. Sofia acenou. É por isso que fiquei calada. Deste-te ao luxo de te tornares sem abrigo para dar um ponto. Pela primeira vez, a raiva cruzou o seu rosto. Não. Tornei-me sem abrigo porque usei o que tinha para garantir que crianças e idosos não tivessem de dormir à porta. Há uma diferença. As palavras tiraram-me todas as defesas. Olhei para a mulher que chamara minha secretária durante 4 anos e percebi o quão pouco esse título explicava sobre ela. Dormiste à porta por causa de algo que a minha empresa fez, disse eu. Sofia abanou a cabeça. Não, Adrian. Dormi à porta porque todos os outros tinham crianças, problemas de saúde ou alguém que dependia deles. Eu era a pessoa mais fácil de deixar até de manhã. Algo dentro de mim mudou. Não pena, algo mais pesado. Quem alterou o plano de realocação de 90 dias para 14? Perguntei. Sofia ficou imóvel. Encontraste isso? Sim. Ela olhou para o meu gabinete, depois de volta para mim. Então chegaste finalmente à parte que eu tinha receio que encontrasses. Por quê? A sua voz baixou quase a um sussurro. Porque o Martinho Keller não o fez sem ajuda. A antiga versão de mim teria pedido um nome. O homem em que me estava a tornar pediu a Sofia que se sentasse. Ela hesitou antes de me seguir para o meu gabinete e reparei em como ela fechou a porta cuidadosamente atrás de si. Conta-me tudo, disse eu. Sofia permaneceu de pé. Se o fizer, não vais conseguir lidar com isto da tua maneira habitual. Não sabes qual é a minha maneira habitual. Ela deu-me um olhar que fez o argumento morrer antes de chegar à minha boca. Adrian, as pessoas neste edifício mudam a voz quando entras numa sala, fazes uma chamada furiosa e carreiras desaparecem até ao almoço. Não te vou contar nada até que me prometas que isto será tratado corretamente. Ninguém me falava assim. Nem executivos, nem advogados, nem homens que me conheciam desde que eu era jovem o suficiente para acreditar que medo e respeito eram a mesma coisa. No entanto, Sofia estava em pé à frente da minha secretária, sem casa, quase sem poupanças, e absolutamente sem intenção de ser intimidada. O que significa corretamente? Perguntei. A sua expressão suavizou ligeiramente. Evidências, uma auditoria independente, restituição aos inquilinos, revisão legal. Cada pessoa envolvida será investigada, independentemente da sua importância. E o Keller, se violou a política da empresa ou a lei, então a evidência decide o que lhe acontece. Recostei-me contra a minha secretária. Pensaste nisto? Tive várias noites sem muito sono. Essa frase pousou silenciosamente. Olhei para o lado primeiro. Quem o ajudou? Sofia abriu a mala e tirou uma pasta simples de papel castanho. Não conheço toda a gente, mas sei que o cronograma de realocação foi alterado
após a tua aprovação original. Sei que as reclamações foram redirecionadas antes de chegarem à conformidade corporativa. E sei que alguém dentro da Moraes Imobiliária S.A. instruiu o gestor de propriedade a classificar os apartamentos ocupados como voluntariamente cedidos. Colocou a pasta na minha secretária. Cópias, nada confidencial do teu gabinete. Isto veio de inquilinos e de registros públicos. Abria. Datas, avisos, nomes. Um padrão. O tipo de padrão pelo qual eu pagara muito bem para prevenir. Por que não enviaste isto para o departamento jurídico? Tentei a conformidade primeiro e nada aconteceu. A minha mandíbula apertou-se. Então vou fechar toda a divisão até saber quem tocou nisto. Não. Olhei para cima. Não. Centenas de pessoas trabalham lá que nada tiveram a ver com isto. Não podes punir toda a gente porque algumas pessoas falharam. Aí estava novamente. Sofia a pegar no meu instinto e a forçá-lo através da estreita porta da justiça. Então diz-me o que queres que eu faça. Ela piscou os olhos. Foi a primeira vez que a surpreendi. Estás a pedir-me? Aparentemente, preciso de prática. Por meio segundo, algo quase como um sorriso tocou o seu rosto. Depois, ela ficou séria novamente. Congela a requalificação. Restaura o cronograma de 90 dias. Oferece alojamento temporário sem exigir que os inquilinos renunciem a quaisquer direitos. Traz auditores externos. Deixa a tua equipa jurídica seguir a evidência. Peguei no telemóvel. Sofia levantou uma mão. E Adrian? Eu? Parei. Não ponhas o meu nome em nada disto. Isto não pode tornar-se a história de um homem poderoso a resgatar a sua secretária. Entendi então que ela não queria um favor. Queria que o sistema fosse corrigido para pessoas que nunca se sentariam à porta do meu gabinete. Fiz 4 chamadas. Sem ameaças, sem vozes alteradas, apenas instruções, documentação e prazos. Ao meio-dia, o projeto estava congelado. Às 2, foram contratados advogados externos. Às 4h17, o meu conselheiro-geral entrou no meu gabinete com um relatório selado. Sofia estava na sua secretária para lá do vidro. Encontramos quem autorizou os avisos alterados, disse ele. Ele disse que o Keller os aprovou, mas há outro problema. Colocou o relatório à minha frente. Alguém acedeu aos ficheiros dos inquilinos ontem à noite, usando as credenciais de funcionária da Sofia Martins. Por 3 segundos, não disse nada. O nome de Sofia Martins estava no relatório como uma acusação concebida para ser acreditada rapidamente. Há 6 meses, eu poderia ter acreditado. Poderia ter chamado a segurança, suspendido o seu acesso e feito perguntas depois. Em vez disso, lembrei-me de uma mulher a gastar os seus últimos euros em quartos de hotel para famílias enquanto ela dormia debaixo de um toldo na chuva. Mostra-me os registros de acesso, disse eu. O meu conselheiro-geral, o Rui Henriques, abriu o relatório. As credenciais dela entraram na base de dados de inquilinos às 11h42 da noite. Vários ficheiros foram descarregados. Sofia estava no apartamento da Rua Castilho às 11h42. Podemos provar isso? O Pedro levou-a lá. O edifício tem câmaras de segurança. Rui acenou lentamente. Então alguém pode estar a tentar criar um rastro. Olhei através da parede de vidro. Sofia estava a teclar na sua secretária, alheia ao facto de que o seu nome acabara de se tornar a resposta mais fácil para o problema de outra pessoa. Não a suspendas, disse eu. Não a questiones ainda. Preserva tudo. Às 5, os nossos auditores externos tinham as fechaduras do servidor. Às 6h10, a segurança do edifício confirmou que Sofia entrou no apartamento às 9h14 da noite anterior e não saiu até de manhã. Às 7, a tecnologia da informação encontrou algo melhor. As suas credenciais tinham sido usadas a partir de uma estação de trabalho no 32º andar da Torre Moraes, o andar do Martinho Keller. Quis ligar-lhe imediatamente. A voz de Sofia regressou-me em vez disso. Evidências, auditoria, lei, responsabilidade. Por isso, esperei. Foi mais difícil do que esperava. Às 8h15 da manhã seguinte, Keller entrou na sala de conferências, vestindo um fato azul marinho
e com a expressão relaxada de um homem que acreditava estar a assistir a uma reunião de conformidade de rotina. Sofia sentou-se ao lado do Rui. Eu sentei-me em frente a eles. Keller olhou para ela e franziu o sobrolho. Por que está ela aqui? Porque o nome dela aparece nos teus registros, disse eu. Ele recostou-se. Então presumo que sabemos quem acedeu aos ficheiros. Sofia não reagiu. Deslizei o relatório do servidor pela mesa. Sabemos onde as credenciais dela foram usadas. A expressão de Keller mudou apenas por um segundo. Foi o suficiente. Rui começou a fazer perguntas. Sem ameaças, sem acusações. Apenas datas, autorizações, e-mails, bloqueios de acesso. Cada resposta estreitava o espaço à volta de Keller. Ele alegou nunca ter visto o cronograma de realocação alterado. Rui produziu o seu registro de aprovação. Alegou que Sofia acedeu à base de dados sozinha. A tecnologia da informação produziu a localização da estação de trabalho. Então os auditores produziram um e-mail a instruir o gestor de propriedade a acelerar as vacâncias antes da avaliação trimestral. Keller parou de responder. Ao meio-dia, tinha sido colocado em licença administrativa a aguardar a investigação independente. Outros 2 executivos estavam sob revisão. Todos os inquilinos afetados receberam aviso escrito de que a requalificação estava congelada e que o alojamento temporário seria fornecido sem exigir que alguém renunciasse aos seus direitos legais. Sofia estava em pé ao lado da janela da sala de conferências, depois de todos terem saído. Nunca gritaste uma vez, disse ela. Considere. Posso dizer-te que estavas certa. Ela virou-se para mim. Sobre o quê? O poder não se torna justiça só porque a pessoa que o usa acredita que está certa. A sua expressão suavizou. Isso deve ser doloroso para ti admitir. Extremamente. Desta vez, ela sorriu. Pequeno, real. Mudou a sala mais do que deveria. Então, ela pegou na mala e colocou um envelope na mesa. O meu estômago apertou-se. O que é isso? A minha demissão. Fiquei a olhar para ela. Não. Sofia quase riu. Já falamos sobre a tua relação com essa palavra. Não fizeste nada de errado. Eu sei. Então por que estás a ir embora? Ela olhou para o envelope e depois de volta para mim. Porque sobreviver a isto fez-me perceber que passei 4 anos a organizar o teu futuro enquanto adiava o meu. Tinha passado anos a acreditar que as cartas de demissão eram negociações escritas em papel caro. Sofia ensinou-me que, por vezes, eram simplesmente portas, e amar alguém o suficiente para respeitar a porta era mais difícil do que forçá-la. Olhei para o envelope entre nós. Que futuro? Perguntei. Sofia sentou-se à minha frente, já não parecendo a minha secretária à espera de aprovação. Antes de começar a trabalhar aqui, fui aceite num programa de pós-graduação em administração pública. Adiei porque a minha mãe ficou doente. Depois de ela morrer, precisei de um rendimento estável. Por isso continuei a adiar. Durante 4 anos, a vida torna-se confortável, mesmo que não seja a vida que planeaste. Compreendi isso melhor do que queria admitir. E agora reapliquei-me há 3 meses. Isso surpreendeu-me. Antes de tudo isto acontecer, sim. Um pequeno sorriso tocou o seu rosto. Nem todos os segredos da minha vida estão ligados à morais imobiliária. Aparentemente, tenho sobreestimado a minha importância durante anos. Quase sorri. Então ela disse-me que fora aceite. As aulas começavam em setembro. Queria estudar política habitacional e, eventualmente, criar uma organização que ajudasse inquilinos em risco de despejo a compreenderem os seus direitos antes que uma crise os deixasse sem para onde ir. O meu primeiro instinto chegou imediatamente. Podia financiá-lo, comprar um escritório, cobrir a propina, apresentá-la a todos os advogados e diretores de ONGs de Lisboa. Abri a boca. Sofia levantou uma sobrancelha. Fechei-a novamente. Estavas prestes a resolver-me, disse ela. E eu estava prestes a oferecer recursos. Essa é a tua palavra sofisticada para resolver-me. Estou a melhorar lentamente. O silêncio entre nós parecia diferente agora. Não tenso, honesto. Posso aumentar o teu salário, disse eu. Adrian, poderias trabalhar em horário reduzido enquanto frequentas a escola, Adrian. Ou mudar para estratégia. A reforma habitacional
poderia tornar-se parte da nossa divisão de desenvolvimento. Não preciso que me salves. As palavras eram gentis, o que, de alguma forma, as tornava mais difíceis de ignorar. Eu sei. Tu sabes? Ela inclinou-se. Porque sempre que escolho uma direção que não planeaste, tu imediatamente constróis uma estrada melhor e pedes-me para seguir a tua em vez disso. Olhei para a cidade para lá das janelas. Estou habituado a manter as pessoas perto. Sei que as pessoas que partem criam incerteza. Parece uma maneira difícil de viver. É eficiente. Sofia riu suavemente. Precisas mesmo de pós-graduação mais do que eu. Olhei de volta para ela. O que precisas de mim? Ela considerou a pergunta. Deixa-me ir embora sem transformar o meu futuro noutro projeto da Moraes. Cada instinto em mim resistiu. Então lembrei-me da noite na chuva. Tinha visto Sofia com uma mala e assumi que ela precisava de alguém poderoso o suficiente para reconstruir a sua vida. Eu estivera errado. Ela precisava de espaço para reconstruí-la sozinha. Peguei na carta de demissão e assinei o reconhecimento. 30 dias? Perguntei. 30 dias. Vais treinar a tua substituta? Claro. E se precisares de uma referência, pedirei. Assenti. Sem condições, sem arranjos escondidos, sem apartamento à espera por trás das costas dela. Sofia levantou-se e estendeu a mão. Durante anos a trabalhar juntas, e de alguma forma, o gesto pareceu mais importante do que qualquer contrato que eu assinara. Peguei nela. Obrigada, Adrienne. Por quê? Por finalmente me ouvires. 30 dias depois, Sofia saiu da Torre Moraes, carregando a mesma mala que eu encontrara ao lado dela na chuva. Desta vez, não era tudo o que ela possuía. Carregava livros para a pós-graduação. No elevador, virou-se uma última vez. Queria dizer-lhe para ficar. Em vez disso, disse as palavras mais difíceis que aprendera em anos. Vai construir algo que te pertença. As portas fecharam-se, e pela primeira vez na minha vida, deixar alguém partir não pareceu uma perda de controlo. Pareceu aprender o que o respeito realmente custava. 1 ano depois, a chuva encontrou-nos novamente. Não a chuva violenta que transformava as ruas de Lisboa em rios, mas uma chuva constante de abril que suavizava as luzes da cidade e fazia a Brandoa cheirar a asfalto molhado e a novos começos. Estava debaixo de um estreito toldo, à porta de um edifício de tijolo renovado na Avenida 37, segurando um guarda-chuva que me esquecera de abrir. Através das janelas da frente, conseguia ver cadeiras dobráveis, chávenas de café, crianças a desenhar numa pequena mesa e famílias a conversar com voluntários debaixo de uma simples placa que dizia Centro de Recursos Habitacionais, Sofia Martins. Sofia construíra-o sem o meu nome em nenhuma parede. Isso importava mais do que conseguia explicar. Após deixar a Torre Moraes, ela começou a pós-graduação, trabalhou a tempo parcial com uma organização de defesa de inquilinos e passou quase todas as horas livres a construir algo seu. Ouvi falar dela ocasionalmente, através de pessoas que ambos conhecíamos. Nunca liguei, a menos que ela ligasse primeiro. Isso fora mais difícil do que qualquer lição de negócios que eu alguma vez aprendera. Entretanto, a investigação independente dentro da minha empresa mudara mais do que um projeto de requalificação. Martinho Keller fora despedido após a conclusão da revisão. Várias políticas foram reescritas. As proteções aos inquilinos tornaram-se obrigatórias em todas as propriedades residenciais que controlávamos. Criei um fundo comunitário independente, mas não escolhi os seus diretores, nem aprovei os seus casos, nem pus o meu nome mais nada nele. Sofia ensinara-me que a generosidade com cordas anexas era apenas outra forma de controlo. A porta abriu-se atrás de mim. Adrienne, virei-me. Sofia estava sob a luz quente da entrada, vestindo um casaco azul marinho. O seu cabelo castanho preso soltamente, uma pasta debaixo de um braço. Parecia diferente, não mais rica, não mais polida, mais leve, como se finalmente tivesse parado de carregar uma vida que pertencia a outra pessoa. Os seus olhos moveram-se de mim para o guarda-chuva não aberto na minha mão. Por que estás aí fora à chuva? Sorri, esperando por alguém. Sabes, guarda-chuvas
Só funcionam quando os abres. Tenho pessoas para isso. Ela riu. O som apanhou-me de surpresa. Já tinha ouvido Sofia rir antes, mas nunca assim. Livre de paredes de escritório, agendas e da distância cuidadosa entre empregador e empregado. Entra, disse ela. Olhei pelas janelas. Esta é a tua noite. Não queria intrudir. Vieste até a Brandoa para ficar na calçada. Já tomei piores decisões. Posso confirmar isso. Ela entrou para debaixo do toldo ao meu lado. Por um momento, nenhum de nós falou. Carros passavam. Algures mais abaixo na rua, um autocarro parou. Sons normais. Uma vez, acreditara que os momentos importantes exigiam salas caras e pessoas poderosas. Sofia corrigira essa suposição também. A família Parker veio hoje, disse ela. A senhora Parker, ela tem um novo apartamento a 3 quarteirões da filha. Ela é voluntária aqui às terças. Assenti inesperadamente, incapaz de falar. Sofia estudou-me. Tu realmente mudaste as políticas habitacionais. Tu disseste-me como era a coisa certa a fazer. E eu disse-te onde começar. Essa distinção soa algo que aprendeste na pós-graduação. Soa algo que finalmente aprendeste a ouvir. Ela sorriu novamente. Olhei para o edifício, depois de volta para ela. Estás feliz? Sim, semi-hesitação. Essa resposta deu-me algo que o dinheiro nunca tivera. Alívio sem posse. Bom, disse eu. É tudo o que eu queria saber. Comecei a sair. Adrian. Parei. Já comeste? Não desde o almoço. Ela abanou a cabeça. Ainda péssimo a cuidar de ti mesmo. A minha secretária costumava tratar disso. A tua secretária estava sobrequalificada. Acabei por notar. Sofia olhou para a cafetaria do outro lado da rua. Café? 1 ano antes, teria mandado o Pedro buscá-lo. 2 anos antes, talvez tivesse assumido que o seu convite significava mais do que ela pretendia. Naquela noite, simplesmente abri o guarda-chuva e segurei-o entre nós. Só se estiveres a pedir. Sofia aproximou-se. Estou. Entramos na chuva juntos, nenhum a liderar o outro. Passara metade da minha vida a acreditar que o poder significava nunca ter de pedir. Sofia Martins ensinou-me algo melhor. Às vezes, a coisa mais forte que um homem pode fazer é dar a outra pessoa a liberdade de se construir.